Desligamento de pastor. Você quer saber? Fica conosco até o final desse vídeo que nós vamos aprender muitas coisas, tá? Olá, meus queridos, graça e paz. Somos podcast Pastor Júnior aqui que vos fala. Tudo bem com vocês? Olha, é um prazer tê-los aqui no nosso canal. E nós estamos trazendo um assunto aqui que é sobre desligamento de pastores. E vocês têm visto quantos pastores ultimamente têm saído, tá, da Igreja Cristã Maranata. E eu queria trazer um pouquinho ao seu conhecimento que talvez você, ovelha, não tenha conhecimento o que acontece, tá? Quando um pastor na Maranata, ele resolve pedir o seu desligamento daquele ministério, o que é que acontece? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer para você, à guisa de introdução, que pastores eles podem ser desligados, tá, de uma instituição por vários motivos. Ele pode ser desligado por força da instituição, que o disciplina e diz: olha, aqui você não é mais pastor, você não pode exercer mais o seu ministério, e aí a igreja tem as suas razões para isso. Quero trazer apenas a título de conhecimento, foi o que aconteceu, por exemplo, com o pastor Paulo Júnior, da Igreja Batista Aliança do Calvário, onde a igreja, o conselho da igreja o chamou e o disciplinou, falou com ele, e depois, porque ele não se consertou, ele foi exortado, mas não se consertou. Daí a igreja achou por bem desligar do rol de ministros da igreja, certo? E ele prontamente aceitou, e aí deu-se o trâmite como da praxe, certo? Ocorre que um determinado pastor, ele pode também pedir o seu desligamento de um grupo religioso. E os motivos são os mais variados possíveis. Por exemplo, ele pode pedir o seu desligamento em virtude de doença ou enfermidade grave. Então ele chega junto à instituição: olha, estou muito doente, estou enfermo e não posso mais desempenhar o meu ministério por conta das enfermidades. Então ele pede o desligamento e a igreja o afasta das funções pastorais de uma igreja local. Por exemplo, o pastor G. de Tigueiros, ele foi jubilado dos púlpitos das igrejas. Na verdade, ele foi do governo das igrejas locais. Então, por força da idade dele, evidentemente, ele não pode mais ficar à frente de igrejas locais. E também por conta da sua atribuição como chefe maior daquela instituição, certo? Outro caso é se o pastor o desligamento ele é feito solicitando é, solicitado pelo interessado, que seria o pastor, dizendo que ele vai se deslocar para um outro ministério, para servir a Cristo em outro ministério. Isso de forma honrosa, de forma ordeira, de forma baseada no amor, tá? Então o pastor chega para o responsável daquela igreja, daquela instituição, né? Chega para ele, explica aquilo que está no seu coração. Com certeza não é uma atitude imediatista, impensada, leviana, não. Um pastor, que é pastor, ele vai orar, ele vai buscar a face de Deus para buscar uma direção. E depois dessa direção, ele vai falar, o correto é ele falar com a sua liderança para poder haver uma bênção da liderança para esse pastor que sai da igreja A e vai para a igreja B. Ou mesmo, Deus pode dar uma visão, eu digo, uma perspectiva, um sonho. Não é sonho dom, não, irmãos.
Deus mostrar algo para ele na formação de um novo ministério. Isso é muito natural. Eu queria só trazer alguns textos aqui para que a gente possa refletir, porque talvez você que seja da Igreja Cristã Maranata não tenha esse conhecimento, esse embasamento bíblico daquilo que pode ser feito, daquilo que, aí nós vamos falar, é feito na prática com todos os pastores que resolvem sair daquela instituição. A cereja do bolo está no final. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês qual é a prática. E você vai ver e você vai se surpreender que não se faz isso com ninguém, principalmente com homens de Deus que trabalharam durante anos e anos a fio, tá? Então vamos lá, queridos, direto ao ponto, quero trazer aqui, ó, desligamento de pastor em uma igreja bíblica, tá? Tá aqui, ó, desligamento de pastor de uma igreja bíblica. Então, o desligamento voluntário de um pastor de uma igreja bíblica para outra igreja bíblica deve refletir os princípios de ordem, submissão, unidade do corpo de Cristo e direção do Espírito Santo, tá? Isso quer dizer que o pastor local ele está submisso aos pastores presidentes, tá? E essa transferência, pastor que vai abençoar, ele tem que ter em mente a questão da unidade do corpo. Ele saiu de uma igreja A, do ministério A, foi para o ministério B, e esse pastor aqui o abençoa porque ele tem consciência do que? Da unidade do corpo de Cristo. Então veja só para que você possa fazer uma reflexão, o estudo de Igreja Corpo de Cristo para a Igreja Cristã Maranata é um estudo que precisa de muito aperfeiçoamento, porque Igreja Corpo de Cristo não pode ser visto apenas como as igrejas cristãs maranatas, porque senão, durante 2000 anos não houve, 2000 anos aproximados, não houve Corpo de Cristo. Houve uma lacuna, porque a Igreja Cristã Maranata ela só tem 50 e poucos anos. Então, não houve depois do batismo com o Espírito Santo, não houve igreja Corpo de Cristo até chegar à Igreja Cristã Maranata. Como é que a gente pode imaginar uma situação como essa? Então, é equivocado esse tipo de pensamento, é herético, né? Esse tipo de pregação, esse tipo de doutrina. Então, uma ordem, uma submissão, uma unidade do corpo de Cristo, uma direção do Espírito Santo. Porque todo pastor, ele vai orar, ele vai consagrar a sua vida, ele vai jejuar a Deus. Afinal de contas, Deus, quando o homem de Deus sai de uma igreja bíblica A para uma igreja bíblica B, ou para criar um ministério, ele vai segundo a direção do Espírito Santo. É o propósito que o Espírito Santo de Deus colocou no seu coração. Tá bom? Veja só, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui, rapidinho. Eu acho que eu vou conseguir. Espera aí, viu? Deixa eu ver aqui. Ah, eu não vou demorar, eu prometo. Tá. Veja só, queridos. Só para que vocês possam perceber. Você pode estar pensando e indagando, mas Pastor Júnior, sair para montar um ministério, isso é coisa de vaidoso, isso é coisa de arrogante, isso é coisa de prepotente. Será, meus irmãos? Vem aqui comigo. Ó, há 56, 57 anos atrás, tá? Eu vou desenhar aqui, tá? Vou desenhar aqui, ó. Há 56, 57 anos atrás, existia uma igreja em Vila Velha chamada eh, Igreja Presbiteriana de Vila Velha, tá? Igreja Presbiteriana de Vila Velha. Aqui estava Gedeuti e sua família. Eu já fiz um vídeo falando sobre a situação que houve
na igreja. Se você quiser saber com mais pormenores, consulta aqui o nosso canal, você vai encontrar esse vídeo. Mas eu só quero dizer o seguinte: GDT, tá? Com mais 70 irmãos, eu vou colocar aqui, não todos, mas 70 irmãos, resolvem fazer o quê? Olha só o que faz, ó. Ó, o que é que eles fazem aqui, ó. Pera aí, deixa eu voltar. Deixa eu ver o que eles fazem aqui, ó. Eles resolvem sair daqui. E aí, o que é que eles fazem, queridos? O que é que o GDT faz? O que ele faz? Ele cria o quê? Ele cria uma nova igreja. Deixa eu desenhar aqui para vocês, tá? Para vocês ficarem bem conhecedores daquilo que a gente está falando. Para ficar bem esclarecido. Desculpa, tá? O desenho. Desculpa o desenho. GDT e essas pessoas. Dizendo que foi uma operação do Espírito Santo fazendo com que esse povo saísse da igreja A, que é a Igreja Presbiteriana de Vila Velha, e criando a posteriori, só para resumir, a Igreja Cristã Maranata. Certo? Qual é a justificativa que ela dá aqui? É que foi uma operação de quem? Uma operação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo revelou para Gedeuti, para Gedaías, para as pessoas que estavam na Igreja Presbiteriana de Vila Velha, que saíssem dessa igreja, e aí as pessoas fizeram o êxodo de sair daqui e ir para a igreja ICM, que foi formada, tá? Só para resumir, porque já tem um vídeo específico falando sobre esse assunto, lendo a obra de Joel Brinco para vocês, ok? Então, a Maranata diz que isso aqui foi uma operação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo revelou. A pergunta que não quer calar, e aí eu queria só fazer uma situação aqui, que é o seguinte: eu vou excluir tudo isso aqui e vou colocar, vou excluir tudo isso aqui e vou colocar a igreja cristã Maranata aqui, ó. Pronto, tá? Pronto, a igreja cristã Maranata tá aqui, eu vou apagar porque a estrutura é uma só e tá aqui, a igreja cristã Maranata. Ok? Então a igreja cristã Maranata tá aqui. Aí ocorre que um pastor, vou mudar a cor aqui, pastor vermelho. Um pastor aqui, ele resolve sair. E aí ele pode vir o quê? Ele pode vir o quê? Ele pode vir para outra igreja já formada, ou ele pode aqui criar um ministério segundo a direção do Espírito. O que é que ele faz? Preste atenção aqui, ó. Ele sai daqui e ele vai para aqui, ou ele sai daqui e vai para aqui. Como é que ele faz isso? Ele faz isso conforme a direção do Espírito Santo. E a questão é a seguinte: se Gedeuti e toda sua turma na época pôde sair e criar Maranata pela direção do Espírito Santo, por que pessoas não podem sair da igreja que está Maranata e ir para outra igreja bíblica ou criar o seu ministério? Não seria a mesma coisa? Qual é o impedimento bíblico para isso? Então veja que é a mesma coisa. Talvez você que está chegando agora, você não sabia dessa história. Eu peço para você visitar o nosso canal e verificar a leitura do livro de Joel Brinco, que eu faço aqui no nosso canal. Ok? Bom, dado essa situação, a gente vai voltar para o início da leitura aqui, que vai ser bem rápida, daquilo que a gente quer falar. Vamos lá? Bom, discernimento e convicção pessoal.
Atos 13, 1 a 3. Antes de tudo, o pastor precisa ter convicção clara do chamado e da direção de Deus. Queridos, nós estamos falando de homens de Deus, de pessoas que exercem o ministério há 10, 12, 20 anos, 20, 30 anos de ministério, tá? E ele, com certeza, para sair de uma igreja, de uma instituição, que ele passou 30 anos, por exemplo, como pastor, e no mínimo aí mais 10 anos como membro, então ele passou 40 anos da sua vida. O pastor não está para brincar. O pastor é homem de Deus, é uma pessoa séria. Então ele ora, ele busca a presença de Deus. Então ele precisa ter essa convicção clara do chamado da direção de Deus para fazer o quê? A tal transição, tá? Para fazer a tal transição. Assim como Paulo e Barnabé, que foram separados pelo Espírito para outra obra, essa convicção precisa ser espiritual e confirmada com a oração e no conselho da igreja, que é maduro, para aceitar separar-me Paulo e a Barnabé para uma obra. E o conselho da igreja precisa ser maduro para entender. Ó, separar-me agora Paulo, Barnabé e Saulo, o Paulo, para a obra que eu vos tenho chamado. É Deus falando. E Deus está falando para quem? Para um ministério, para um ministério, tá? Maduro, experiente, que tenha consciência cristã, consciência de reino e não de exclusividade e não de exclusivismo, tá? Isso é o que deveria ser, tá, irmãos? Então vamos aqui. Diálogo com o pastor presidente ou liderança local. Vamos lá. Hebreus 13, 17. Depois você dá uma lida, tá? O segundo passo, né? Quando o pastor tem essa convicção no seu espírito, depois de oração, depois de jejum, depois de busca a Deus, o que é que ele vai fazer? Ele vai buscar ordeiramente o pastor presidente ou o pastor líder da igreja, que ele pode estar junto com ele. Então, o que é que ele faz? Ele, com humildade, com respeito e submissão, vai expor muitas coisas. Ele vai compartilhar com ele o que Deus tem colocado no seu coração. Vai dizer, ó, pastor, eu tenho entendido que o meu lugar não é mais aqui. Deus tem me chamado para um novo propósito em um outro lugar, tá? Para onde irei, às vezes, para aquele que sai, às vezes, não sabe até para onde ir, mas a Bíblia diz que o homem, nós somos como folha ao vento que voa para lá e para cá, né? Assim é tudo aquilo que é nascido do Espírito, que nem sabe. O vento, na verdade, assim, o vento sopra o que quer e nem sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo aquilo que é nascido do Espírito. Bom, você vai colocar para a liderança aquilo que Deus colocou no seu coração. E nessa hora ele precisa ser transparente sobre essa direção ministerial que o Senhor está dando a ele. O lugar ou não ter lugar, ele vai ser transparente. E aí esse pastor ele precisa estar disposto a ouvir conselhos e possíveis advertências da liderança. Afinal de contas, ele está debaixo de quê? Da submissão. Ele está debaixo de uma missão, certo? Olha o que diz Hebreus 13, 3. Diz assim, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pelas vossas almas. Então, interessante, né? O pastor ele está buscando sempre essa direção, essa submissão e ter uma conversa franca, sincera, ordeira, em amor, expondo para o seu líder a visão que Deus colocou onde? No seu coração. Bênção e liberação da liderança, Atos 15, 40. Então, o ideal bíblico é que esse desligamento aconteça com oração, imposição de mãos e bênção da liderança. A igreja ou ministério deve reconhecer que não é uma posse, mas sim um enviar. A igreja local, queridos, ela não tem posse sobre o ministério.
Ela simplesmente é de Deus, é. Então envia em bênção, certo? O que é que acontece com a Igreja Cristã Maranata é que ela acredita que ela é dona do ministério. Paulo já disse por diversas vezes. Paulo, apóstolo de Cristo, não segundo homens, mas pela vontade de Deus. Ou seja, se não é segundo homens, ele é levantado por Deus. Por Deus. Então, a igreja local, ou a igreja como um todo, aquela instituição, aquela denominação, ela não tem posse sobre o ministério. Olha o que a igreja cristã Maranata já disse, que quem sai da obra não leva Jesus. Quem sai da obra não leva o Espírito Santo, não leva a revelação, não leva o ministério. Irmão, isso é insano. É insano pensar isso porque o ministério é de Jesus, da parte de Deus e não da parte de homens. Então, se considerarmos que nós fomos levantados por Deus, a gente serve ao reino e não às pessoas, nem a placa denominacional nenhuma. Daí porque muitos homens de Deus sabem que aquilo que fizeram, mesmo quando estava na seita, fizeram de todo o coração, como se tivesse feito para quem? Para Deus. Mas depois que abriram-se os seus olhos, eles, não, peraí, eu estou fazendo de coração puro para Deus, mas quem está usufruindo é o homem. E aí a pessoa resolve ir embora. Então não é uma posse, mas um enviar. Então a igreja nenhuma ela tem posse de pastor. Ela deve orar e abençoar o pastor na missão. Isso é ter visão de reino. Isso não é pensar em placa, é pensar em reino. O que é que isso acarreta? Isso preserva a unidade, o testemunho entre as igrejas bíblicas. Entendeu? A unidade. E aí, né? Só o corpo de Cristo, no todo, no sentido correto, ele é beneficiado com isso. Satanás diz assim, aliás, a Bíblia diz assim: um reino dividido não subsiste, tirar. Um desligamento com bênção é uma transição honrosa que glorifica a Cristo. Porque, na verdade, eu não sou dono do ministério de fulano, ele vai em paz. Ele vai em paz. Eu o abençoarei para ele ir. Não foi o Senhor que falou com ele? Não foi o Senhor que deu a direção para ele? Glória a Deus. A Bíblia diz que o Senhor vai salvar pessoas de diversas tribos. E glória a Deus, porque mais uma tribo foi erguida, será erguida, para falar do nome de Jesus. Olha o que, que diz a Bíblia. Mas Paulo, havendo escolhido Silas, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, certo? Para o novo serviço ali. Paulo junto com Silas. Comunicado à igreja local. Transparência e respeito ao rebanho. A transição deve ser comunicada publicamente à igreja, preferencialmente com a presença do pastor presidente, em espírito e em verdade. Espírito de unidade. Explicando o quê? Não há divisão, rebeldia ou ruptura. A decisão foi tomada, que a decisão foi tomada debaixo de oração e de submissão, e que a nova missão é parte da expansão do reino de Cristo. Diferença, né, irmãos? E aí o recebimento de uma nova igreja, ou seja, para onde ele for, tá? Assim como Apolo foi recomendado à nova comunidade, é ideal que a nova igreja que receberá o pastor também, tá? Tenha ciência que ele saiu de forma abençoada e honrosa. É por isso que muitas igrejas pedem, sabe o quê? É, pedem a carta de recomendação. Quando um membro sai para outra igreja, pronto, você vai para uma Assembleia de Deus, cadê a carta de recomendação? Você vai para uma igreja batista, cadê a carta de recomendação? Então, o pastor redige uma carta de recomendação, recomendo, fulano de tal, que exerceu o seu ministério de tanto a tanto, que foi uma bênção, etc e tal, tá?
A igreja precisa da ciência, né? Ele recebe algum tipo de carta de recomendação pastoral, olha aqui, e reafirma os laços de unidade entre a igreja, entre as igrejas. Querendo ele passar a Caia, tal texto, ó. Os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para o receberem, certo? Registro formal, se aplicável. Então, se a igreja for registrada em cartório ou estiver ligada a uma convenção ou associação, talvez seja necessário um pedido formal de desligamento. É o caso das cartas que estão sendo feitas pelos pastores. Faz a carta de desligamento da igreja. Uma ata de reunião reconhecendo o desligamento. Então, ele tinha, o correto é ele ir para o conselho da igreja, fazer a carta de desligamento, há uma ata redigindo que fulano de tal, um dia tal, pediu desligamento, e aí ele é desligado e há uma comunicação à convenção, caso se aplique essa situação, tá? Então, em resumo, quando o pastor ele vai fazer isso, ele vai se desligar, a pessoa deve orar e ter certeza da direção de Deus para sua vida. Converse pessoalmente com o pastor presidente, peça bênção e liberação ministerial, comunique a igreja local com transparência, entre na nova igreja com carta e recomendação, se possível. Tá. Carta e recomendação, se possível. E aqui a gente vai a alguns esclarecimentos que achamos necessários. Bom, em primeiro lugar, o que é que a Maranata faz? A Maranata, quando um pastor ele vai conversar que vai se desligar, a primeira coisa que ela faz é assassinar o pastor. Ela faz logo o assassinato. O que é que faz? Tira o pastor dos grupos de WhatsApp da igreja, já faz uma reunião com a igreja, começa a fazer, né? Se é a prática da ICM, eu coloco aqui, prática ICM. Então, já faz mini seminário na igreja, cultos, traz grupo louvor de outras igrejas, enche a igreja, faz aquela festa espiritual, né? Como forma de fazer o quê? Que a igreja não se entristeça e não sente falta daquele pastor que saiu, tá? Ela faz logo o assassinato de reputação. Dois, muitos pastores fazem essa carta para justificar a sua saída. E não é para os pastores. Essa carta aqui é para o rebanho. Pastor, como assim? Tá, eu explico. É porque na igreja que chama Maranata, um pastor, quando ele sai, a igreja cristã Maranata diz assim: o pastor dessa obra ele só perde ministério se ele roubar, e aí há controvérsias, né? Porque o processo 2011, 2012, 2013, tá? A cúpula foi presa por ordem do Grupo Especial de Combate a Organizações Criminosas do GAECO e ninguém foi disciplinado em absolutamente nada. Então, há controvérsia ou quando o pastor faz o quê? Quando o pastor comete adultério, né? Há também controvérsias, porque lá em Nárnia, há pastores que faz determinadas coisas e ele é transferido de local. Ele é transferido de igreja, transferido de estado, certo? Então essa justificativa é uma forma do pastor que está saindo, ele se resguardar dizendo, eu não roubei, não roubei, não adulterei, não me desviei, permaneço firme na fé, só vou estar em comunhão com outro ministério.
A questão é a seguinte: se o pastor ele comunica isso à igreja, o que é que ele é feito? Logo assassinato de reputação. É retirado. Não, não existe comunhão quando o pastor da igreja vai sair. Não existe. Ele não sai na bênção. Ele não sai. Não sai. E eu queria dizer para vocês que antigamente havia uma questão que acontecia que hoje a maioria dos pastores não sai mais assim, que era o silêncio. Porque grande parte dos pastores da ICM não sai com o objetivo de ir para outra igreja. Ele sai porque viu coisas terríveis dentro de uma instituição. Ele viu. O que foi que ele viu? Ele viu que não se prega a Bíblia. Que a Bíblia perdeu, segundo o presidente, o quê? A Bíblia perdeu o valor. Não existe mais Bíblia. Não existe mais Bíblia. Ele começa a ver, né, que existem muitos dons de manipulação. Controlam a vida das pessoas. E ele começa a ver, começa a ver, começa a ver, começa a ver vários motivos que vocês já conhecem muito bem. E aí, esses pastores saíram em silêncio. Eles estão orando, dizendo: Senhor, mostre para o teu povo. Mostre para o teu povo. Por quê? Vou colocar aqui. Porque foi colocado na cabeça dos pastores que quando ele saísse e dissesse por que saiu, ele ia estar atingindo quem? A fé das ovelhas. Essa paz você pode atingir a fé das ovelhas. Um irmão pode se desviar. Não, irmão. Um irmão que tem fé, ele vai abrir os olhos e vai dizer: esse aqui não é o meu lugar, eu vou sair. O lugar onde se proíbe a Bíblia de ser pregada, o importante agora é a revelação e tantas outras coisas que os irmãos já sabem. Então, os pastores resolveram ficar calados por conta disso. Mas vendo esse assassinato de reputação, os pastores agora resolveram fazer uma carta para dizer para as pessoas que aquilo que eu já disse, não caiu, não apostatou, não desviou da fé, que não roubou, não adulterou. Por quê? Porque a primeira coisa que vai ser feita é os pastores em massa, vai grupo de pastores para aquela igreja fazer uma festa espiritual, tá? Vai fazer uma festa espiritual naquele lugar para que a igreja esqueça o pastor que saiu. E aí, não só esqueça, a carta de desligamento dele é logo apagada dos grupos, de forma que aquele irmão que não é tão frequente na igreja, quando ele chegar lá, diz: Oxe, é outro pastor, não tomei conhecimento, não, você não viu numa carta? Não, não vi não. Porque eles querem apagar a história da pessoa, querendo impedir que os irmãos, eles compreendam, eles vejam a verdade que o pastor viu, a verdade que o pastor testificou. Então, meus irmãos, cada carta tem suas razões, tem o seu padrão, né? O que não dá, queridos, é para que você, como ovelha, que conhece o pastor da sua igreja, que passou com você 3, 4, 5 anos na labuta, acreditar em coisas que vão ser ditas e muitas vezes são falácias, são coisas mentirosas em relação àquela pessoa. Cada ovelha conhece o seu pastor. Cada ovelha conhece muito bem aquela pessoa que está tratando. Mas o que a Maranata faz? Um assassinato de reputação. Mas vai chegar nos púlpitos e vai dizer: não, olha, nós estamos. Quando diz, né? Nós estamos tristes pela saída do companheiro. Ele é uma pessoa extraordinária. Mas
Nós temos que seguir adiante. Nós não podemos sair da trincheira. O homem espiritual discerne todas as coisas. Ele por ninguém é discernido. Por que tantos pastores estão saindo, irmãos? Não é comum. Consulte alguém da igreja batista, da igreja presbiteriana e etc. Pergunta lá se é comum os pastores se desligarem, a maioria deles com o mesmo motivo, irmãos. Falta de transparência na igreja, roubo de dízimo segundo o GAECO, exposição do pastor, escola bíblica que não existe, e etc, etc, etc. Os motivos são os mesmos. De forma rude, a meta, atingir meta, empresa. A igreja que chamada virou uma empresa. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre quem mentiu na questão da, das respostas da EBD. Você vai ver que você pode ser um cúmplice da mentira da igreja. Tá bom? Bom, meu querido, é isso que eu queria falar. Fiquem todos com Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe.